Bom dia, pessoal do terceiro ano. Sei que vocês não estão agora presencialmente, mas assistirão depois, assim eu espero. Essa semana, uma semana diferenciada, né, onde vocês não participarão das lives, mas vocês assistirão às devolutivas, né, de um modo ou de outro. No meu caso, eu preferi gravar da mesma forma para vocês, e vocês irão assistir depois, que será colocado no formulário, tá. Devolutiva da aula 19, que é sobre question tag, e eu falarei sobre a aula 20, que é cognatos e falsos cognatos, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar para vocês na lousa a resposta, depois eu tiro uma foto e mando para vocês no grupo também, para vocês analisarem direitinho. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me procuram, ok? Então vamos lá. A aula 19 foi sobre question tag. Lembra que eu falei para vocês o que era question tag? É quando você faz uma pergunta e na mesma frase você questiona essa pergunta. Normalmente usado com né ou não é. E se a frase começa na afirmativa, o final dela seria na negativa e vice-versa. Se a frase começasse na negativa, o final dela era na afirmativa. E como seria esse final? Esse final é de acordo com a frase. Então vamos lá. Por exemplo, nós temos a A. Nós temos aí John has several operations this year. Então nós tínhamos o has como auxiliar. E essa frase, ela estava no início como afirmativa. O final dela fica hasn't he, tá? Então eu pego o auxiliar da frase, coloco na negativa ou na afirmativa, dependendo se o começo for afirmativa ou negativa, não esquecendo do pronome que está na frase, que no caso da A é o he, tá? A B, nós tínhamos Jack and Bob, que são duas pessoas, são eles, left, tinha o verbo left, tá? Tinha o verbo left. For the beach, né? Jack e Bob partiram para a praia. Esse verbo left indica que a frase está no quê? No passado. Alguns eu sei que confundiram o que eu vi lá. Se a frase está no passado, o auxiliar que eu uso no passado é o did. A frase está na afirmativa no começo, vai ficar didn't. O pronome que está na frase, qual que é? They. Por quê? Jack and Bob, são eles, tá? Então fica didn't they. Na C, nós tínhamos he has, olha o has de novo, to study hard, né? Ele tinha que estudar bastante. Então, se começou na afirmativa, hasn't, novamente he, tá? Auxiliar e o pronome he. Na D, começa uma frase na negativa, ó. It's not cold outside today. Não está frio lá fora hoje. Se a frase começa na negativa, o final dela será na afirmativa. O auxiliar é o is e o pronome which. Então essa frase só fica is, it. Aí, tem assim, ó, depois eu vou apagando, só para vocês entenderem. You've, que seria o quê? Nada mais que a abreviação de you have. Então, nós sabemos que o auxiliar dessa frase é o have. A frase começa na afirmativa, o final será na negativa. Então, será haven't. Qual é o pronome? You. Haven't you. Próxima frase, ó, negativa. She is not going to take another course. Ela terá outro curso, né? Então, se começou na negativa, o final é na afirmativa. O auxiliar é is e o pronome é she. Então, vai ficar is she. A G. Também negativa, ó. You were not at last meeting. Você não estava no último encontro. Então, nós temos o were not. Na afirmativa fica were. O pronome é you. H. Jane e Doug have gone. São duas pessoas. Então, a gente sabe que o pronome é they.
é uma frase na afirmativa, o final será na negativa. O auxiliar é have, então ficará haven't. Haven't they. Aí, seria 9 também, que eu acho que no formulário de vocês deve estar como 1, 2, 3, até 10, tá? Mas não tem problema não. You had a good time at the game. Você tem um bom tempo no jogo. Então, nós temos o had como auxiliar. E começou na afirmativa. O final dela será hadn't. Negativa. Qual é o pronome? You. Ponto de interrogação. E a última frase desse formulário, que é there were a lot of people at the concert. Então, começou na afirmativa, final na negativa, weren't there, que é o pronome ou o complemento da frase, melhor dizendo. Então, só relembrando, aula 19, question tag. O que é question tag? Quando você quer confirmar algo na frase mesmo. E como que se confirma? Analisando a frase. Se a frase começou na afirmativa, o final será na negativa. Analisando o auxiliar e o pronome que está na frase, tá? Nem aqui, começou na negativa, o final é na afirmativa. Então é isso. Se tiverem alguma dúvida, questionem. Vamos falar agora sobre a aula 20, que eu irei falar para vocês sobre, simples também, tá, gente? Aula 20. Vamos falar sobre cognates e false cognates. False. Que nada mais é que cognatos e falsos cognatos, né? E o que é um cognato? Cognatos são palavras que têm etimologicamente uma origem comum, como um adjetivo. A palavra cognato não se limita a palavras e significa de uma forma geral de mesma origem. Ou seja, cognato é uma palavra que você olha, no caso do inglês, né? Até mesmo no português. Você olha a palavra e fala assim, eu sei a tradução dessa palavra. A tradução dessa palavra é isso. E você acerta, porque realmente aparece. Alguns exemplos de cognatos. Comet. A tradução de comet. Comédia. Então, você olha essa palavra e você já sabe que é comédia. É um cognato. Family. Tem bastante, tá? Vou colocar só algumas. E vou colocar algumas aqui. Family é um cognato. Different é um cognato. Qual mais? Future. Idea. Music. Other. Present. E television. São alguns, tá? Tem mais que esses aqui. Só para vocês terem uma noção do que é cognato. Então, aqui. Falso cognato. Falso cognato aí é quando você acha que é uma coisa e quando você vai ver é outra. Alguns exemplos que não têm o mesmo significado que não possui a mesma grafia, né, no caso. Por exemplo, actual. Você olha e fala assim, deve ser atualmente, e não é verdadeiro. Lecture, quem olha fala assim, nossa, é leitura, e não é palestra. Aí nós temos parents, quem vê fala assim, são pais, não é? Quem vê, olha, acho que são parênteses, né? Não é pais. Pretend é uma palavra que eu errava muito, que significa fingir. Eu sempre achei que era pretender, mas pretende é fingir. E fabric, que significa tecido e não fábrica. Então, essa é a diferença entre os dois, entre os cognatos e os falsos cognatos. Cognatos é quando você olha e fala assim, isso, significa isso, e realmente é. Falso cognato, quando você olha e acha que significa, e não significa, significa outra coisa. Essa é a diferença entre os dois. Então, é uma devolutiva rapidinha, né, porque, como não tem a participação de vocês, indiretamente, aliás, diretamente, mas vai ter indiretamente quando vocês forem analisar o vídeo, enfim.
É isso. Se tiver alguma dúvida, me procurem, tá? Obrigada.